Hoje é o último dia da festa, precisamos da sequência ao trabalho em virtude do tempo, mas me parece que depois da apresentação chegou mais alguém que está conosco esta noite. Tem mais alguma pessoa amiga que está nos visitando? Se tem, levante a mão como sinal. Muito bem, tem duas pessoas amigas ali. Muito bem. A igreja quer saudar estas duas pessoas que nos visitam esta noite, nos dando a honra de participar do encerramento da festa. Se é verdade, uma forte salva de palmas a estas pessoas que nos visitam, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Esta é a casa de Deus, é o melhor lugar que nós devemos estar. Glória a Deus. Quantos trouxeram a Bíblia para o culto? Quantos trouxeram a Bíblia? Vamos abrir as nossas Bíblias no último livro da Bíblia, precisamente capítulo de número 22. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 1 até o versículo de número 5. Apocalipse 22, versículo de número 1 até o versículo de número 5. Vamos ler a palavra de Deus. Se você puder ficar de pé, seria bem melhor. Glória a Deus. Quantos dos irmãos e irmãs já encontraram o texto? Diga amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fonte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Você quer orar comigo ainda esta noite? Então vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele fale uma palavra ao seu coração e à sua necessidade esta noite. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de toda a eternidade, que habita entre os serafins e os querubins, e a sua morada e o seu trono está entre os céus dos céus. Neste momento, a tua palavra foi lida, já temos entoado hinos de louvor ao teu nome. Precisamos da inspiração da mesma para esta noite transmiti-la conforme a tua vontade. Senhor, que a palavra atinja o alvo, o objetivo, e faça, ó Deus, como lhe apraz no coração daqueles que estão presentes. Esta noite continua estendendo as tuas mãos para curar os enfermos, para sarar os doentes, para renovar os que precisam,
para batizar com o Espírito Santo, para salvar os pecadores, para libertar os oprimidos. Senhor, esta noite o teu nome seja glorificado no último dia da festa. Senhor, aquece os nossos corações, renova a nossa força e a nossa fé seja ativa esta noite, e que as promessas do Senhor sejam renovadas na vida dos teus filhos dia após dia, e que o teu nome seja glorificado esta noite. Ó Deus eterno, opera neste culto, derrama o teu poder, as forças negativas e contrárias, todas as dúvidas, todos os pensamentos contrários, Senhor, sejam cativos ao domínio da tua palavra, sejam cativos ao poder da tua palavra. A tua palavra é poderosa esta noite para trazer liberdade aos cativos e dar força ao que não tem força, levantar o caído e fortalecer o fraco. A tua palavra seja como bálsamo e vida àqueles que não têm. Em nome de Jesus te louvamos, em nome de Jesus te agradecemos para sempre. Amém. Meus irmãos, por alguns instantes precisamos da atenção dos irmãos para uma breve meditação na palavra de Deus, no livro denominado Revelação. Apocalipse significa revelação. Este livro, ele é um dos livros que menos se lê e menos se compreende no que diz respeito às coisas que neles estão escritas. Porque o livro de Apocalipse, ele tem interpretação figurada, literal e simbólica. E para trabalhar com interpretação literal, figurada e simbólica, precisamos entender que estamos numa seara de hipóteses, de algo não palpável e daquilo que deslumbra aquilo que é a verdade ou não. Então precisamos ter muito cuidado quando a gente vai na área da interpretação hermenêutica daquilo que o livro expressa no que diz respeito às coisas futuras que vão acontecer. Esta noite eu quero basear a palavra nesse texto de Apocalipse, capítulo 22, o versículo de número 1 ao versículo de número 5. Para se cumprir cabalmente o que está dizendo esses 5 versículos, precisamos dar uma volta atrás, porque para entendermos o projeto de Deus no que diz respeito aos acontecimentos futuros, precisamos entender de forma clara, de forma precisa, como é que Deus vem trabalhando passo a passo na história, na humanidade, com o povo de Deus, com o povo de Israel e com a igreja, e consequentemente com o mundo. Senhoras e senhores, irmãos queridos, para podermos trabalhar com a escatologia bíblica, precisamos entender que existem dispensações que estão à nossa disposição. Por exemplo, a Bíblia nos fala de 7 dispensações. Dispensação significa um período moral e probatório de Deus, um período que Deus testa a humanidade, que Deus trabalha dentro do processo humano, para poder entender o humano, que Deus está presente em cada momento da história. Então dispensação significa exatamente isto,
Deus trabalha e trabalhou com a dispensação da inocência. Capítulo de número 1, capítulo número 2 de Gênesis, amados irmãos. Mas vem a dispensação da consciência, capítulo número 3 de Gênesis. Depois vem a dispensação patriarcal, capítulo número 6, capítulo número 7, capítulo número 8. Depois vem a dispensação da lei. Depois vem a dispensação da graça. E a dispensação milenar é essa que fala o livro de Apocalipse, capítulo 22. Senhoras e senhores, como é que vai se cumprir o projeto de Deus para a humanidade? Eu quero apenas sinteticamente dizer aos irmãos como é que Deus está trabalhando no decorrer desses milênios. Amados irmãos, a Bíblia nos aponta que Deus fez um projeto no céu para poder cumprir e executar este projeto, e este projeto foi cumprido cabalmente por Jesus Cristo. Jesus se torna humano, Jesus se torna homem no meio dos homens, e então se cumpre o projeto de Deus para com a humanidade. A humanidade estava perdida, a humanidade não tinha saída, a humanidade estava condenada ao inferno, porque a partir do momento que Lúcifer, ele se declarou inimigo de Deus, se declarou inimigo do povo de Deus, se declarou inimigo da igreja. A partir daquele momento, no mundo espiritual, existia uma guerra entre o bem e o mal. Então, a partir daquele momento, Lúcifer se tornou diabo, se tornou Satanás, acusador. O seu caráter é mau, as suas obras são maus, e então ele se torna inimigo de Deus. Então Deus precisou trazer uma solução à humanidade, e esta solução seria baseada no seu filho, e o seu filho veio, cumpriu a missão, realizou o que havia prometido o Deus eterno Yahvé para com a humanidade. Morreu, derramou seu sangue na cruz, foi até o mundo invisível dos mortos, proclamou a salvação, ou seja, proclamou as boas novas àqueles que estavam na parte superior, no mundo invisível dos mortos, e depois ele transferiu esse lugar que estava no mundo invisível dos mortos e colocou até ao paraíso eterno. Por isso, quando o crente ele morre, o seu corpo vai para o Keter, mas o seu espírito vai para Deus. Quando o crente morre, ele está selado com Cristo, está selado pelo Espírito Santo, e quando ele morre, o seu corpo vai para o pó, como diz a palavra, mas o seu espírito vai para a presença de Deus, vai para a presença do Senhor, para que quando no arrebatamento da igreja, quando a trombeta tocar, o Filho de Deus vai vir buscar a igreja, arrebatar a igreja, o corpo do crente vai ressuscitar, é um corpo imortal, é um corpo incorruptível, cheio de incorruptibilidade, e juntos aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento serão transformados num abrir e fechar de olhos, e juntos estaremos para sempre com o Senhor no céu. Glória a Deus para sempre. Projeto de Deus começa na dispensação da consciência, ou na dispensação da inocência, e aí vai prosseguindo, passa pela dispensação patriarcal, através da promessa, através dos patriarcas, daquele que vinha, tudo focando Cristo. Aí vai pela dispensação da lei, pela dispensação da graça, que essa que nós estamos. A dispensação da graça é o período da história, da agenda de Deus, que Deus abre um espaço na sua agenda e mostra para você, e mostra para mim, e mostra para o mundo que Jesus é o único caminho, que Jesus é a única solução, que Jesus é o único meio, que Jesus é aquele que veio como homem e veio e fez a obra da salvação. Glória, pois, ao nome do Senhor. Depois, a dispensação da graça, ela vai se findar com o arrebatamento da igreja, e nós estamos neste prenúncio do arrebatamento da igreja. Nós estamos vendo os dias finais da igreja aqui na terra. Os sinais são característicos em áreas específicas, os sinais são característicos em áreas humanas, em área da ciência, em área do comportamento. Os sinais são característicos. Isso significa dizer que o relógio de Deus
a última hora, e um pouquinho de tempo, aquele que vem virá e não tardará. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. É por isso que a igreja precisa estar unida, é por isso que a igreja precisa estar em comunhão, é por isso que a igreja precisa estar olhando para Cristo, olhando para cima, olhando para o alvo, porque brevemente a igreja vai ser arrebatada, os crentes vão comemorar a vitória final na glória, no céu, na eternidade. Quantos têm certeza que Jesus vai vir outra vez? Quantos têm certeza que Jesus vai voltar outra vez? Quantos têm certeza que está preparado para subir com ele? Ele vai voltar, ele vai vir outra vez. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. O arrebatamento acontece. O arrebatamento é um milagre. O arrebatamento, ele é algo maravilhoso. Como é que vai se processar o arrebatamento? Nós estamos aqui no último dia da festa da igreja, como um dia normal, é um dia de domingo, dia de descanso. Daqui a algumas horas estaremos no outro dia, segunda-feira. Cada um vai para a sua atividade, cada um vai para a sua profissão, e assim o crente vai vivendo nesse mundo, nesse sistema comum que vive as pessoas. E assim vivem os crentes aqui no Brasil, assim vivem os crentes em todos os continentes, cada um dentro do seu fuso horário. Quando Jesus vier buscar a igreja, e aqueles que já morreram, aqueles que estão no túmulo, aqueles que foram primeiro do que nós, eles já estão no túmulo, no Keber, no hebraico diz Keber, que é sepultura, mas o seu espírito está no paraíso. Como é o processo? Então o que vai acontecer? Nós estamos aqui vivendo a vida normalmente. Quando o Yahvé, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele der a ordem para o filho e diz: meu filho, está na hora de você buscar a tua noiva. Bendito seja o nome do Senhor. Quem aqui é noiva de Jesus? Glória, pois, ao nome do Senhor. Está na hora de buscar a noiva. Então ele vai dar ordem ao mensageiro, ao anjo. Olha, o anjo já está tudo preparado, com a música certa, com o aparelho certo, para tocar no horário certo. E aí ele vai tocar a trombeta. Aleluia! Quando ele tocar a trombeta, Jesus vem em direção à terra. Glória, pois, ao nome do Senhor. Mas ele não vai vir à terra, ele vai ficar nos ares. E existe um segredo. Por que Jesus vai ficar nos ares? Porque no mundo espiritual existem milhões de demônios nas regiões celestes. Satanás comanda as regiões celestes. Ele comanda os espíritos, milhões de demônios nas regiões celestes. Então Jesus vai vir até os ares. Mas quando a igreja estiver no momento certo para subir com Jesus, Jesus vai vir até os ares. O que vai acontecer? Ele vai dar a ordem para ressuscitar aqueles que já morreram. Como é que vai acontecer isso? Cada um morreu dentro da sua época, cada um morreu dentro do seu período. Uns morreram de doença, outros morreram de morte natural, outros morreram queimado, outros morreram afogado, outros morreram nos ares queimado. Então cada um morreu dentro da sua situação, dentro do seu processo, amados irmãos. Mas morreram com Jesus, morreram fiéis ao Senhor Jesus. O seu espírito está no paraíso. Quando Jesus descer, ele traz os espíritos com ele, ele dá ordem, e a Bíblia diz que ele é onipresente, que ele é onipotente, que ele é onisciente. Pela sua onipotência, ele vai unir o espírito no corpo daquele que está no túmulo. Pela sua onisciência, ele vai buscar o espírito que está naquele que está à sua disposição, vai se unir ao corpo que está no túmulo. Pela sua onipresença, ele sabe a célula de cada pessoa que morreu dentro da sua época. Ele conhece cada código, ele conhece cada detalhe. Então ele vai unir cada célula ao seu corpo, isso em faceta de milésimo de segundo, amados irmãos. E aí ele dá ordem, e aí ressuscita o corpo. O espírito vem e se une ao corpo. Satanás está nas regiões celestes, ele vai tentar impedir, porque aquele corpo que morreu era corpo de um ex-feiticeiro, era corpo de um ex-macumbeiro, era corpo de uma ex-prostituta. Mas Satanás vai tentar argumentar com Jesus, mas Jesus vai
Isto é aqueles que já morreram, porque eles ressuscitarão primeiro. Mas os que estiverem vivos, aí estaremos na vida comum aqui na terra, cada um nas suas atividades, amados irmãos. Quando der a ordem, eu estou explicando isso pedagogicamente, mas isso vai ser um processo que nós não vamos entender, porque é um processo de milagre. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Pedagogicamente, aqueles que estiverem vivos e estiverem nas suas próprias atividades em cada cidade, em cada região do mundo, e então quando der ordem, aí o Senhor Jesus vai vir buscar aquele que está preparado, que está selado, que faz parte dele. Bendito seja o nome do Senhor. Como é o processo? Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo, ele vai lá na sua alma, vai lá no seu coração, convence você pelo poder do Evangelho, e quando você é convencido, você se dobra a ele, você aceita Jesus, e a partir daquele momento o Espírito Santo sela você. Este selo permanece até o arrebatamento da igreja. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Amados irmãos, e aí naquele momento que você estiver vivo em comunhão com Deus, e aí o Senhor dá ordem, e então você ouve a voz do Senhor e é transformado em faceta de milésimo de segundos. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, e se une àqueles que ressuscitaram e vão até a presença do Senhor nosso Deus. Passou nas regiões celestes. Satanás vai dizer: ei, Nazareno, como é que tu está levando muita gente que era minha, muita gente que me servia? Não te pertence mais. Agora eles estão comigo. Agora este faz parte das minhas fileiras, faz parte da minha noiva. Eles são meu povo. Glória a Deus para sempre. A partir daquele momento, a igreja, ela irá para um tribunal para ser julgada as suas obras. É por isso que o crente tem que trabalhar na terra para Jesus, porque se ele não trabalhar, ele não vai receber salário lá em cima. Se ele for preguiçoso, se ele não evangeliza, se ele não ganha alma, quando chegar lá em cima, quem deu o salário dele? Ele não vai receber nada, porque ele não produziu nada. Mas aquele que trabalha, aquele que produz, aquele que intercede, aquele que ganha alma, ele tem um laurel lá em cima. Aí no dia do julgamento, aí das nossas obras, ele vai receber o prêmio das mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí depois a igreja irá para as bodas do Cordeiro. Isso em processo, isso nesta mesma sequência. Mas me escute, e na terra, o que é que vai acontecer? A partir do momento que a igreja ser arrebatada, o mundo está sendo preparado para receber o anticristo. A partir daquele momento, o anticristo, conforme Apocalipse capítulo número 6, ele aparece no cenário humano, ele aparece no cenário da humanidade, e ele começa a unir os povos, a unir as pessoas. Quem é o anticristo? O anticristo não é um sistema, o anticristo é uma pessoa, é uma pessoa que vai ser votado pelas pessoas, ele vai ser escolhido pelas pessoas. A Bíblia diz que ele é a besta, no capítulo número 13 de Apocalipse, aquela besta que sai das águas. A palavra água em Apocalipse capítulo número 13, versículo de número 1 em diante, significa povos, significa pessoas, significa gentes. Ele sai de entre as pessoas, ele é votado e escolhido pelas pessoas. Ele é um político, e então depois que ele vai ser votado e escolhido pelas pessoas, ele vai se projetar politicamente para ser o líder mundial, e ele começa a fazer acordo com as alianças com alianças, ele começa a fazer acordo com federações, até tomar o mundo em suas mãos. Amados irmãos, e então o anticristo começa a reinar. Apocalipse capítulo número 7, e a Bíblia diz que o Senhor começa a trazer algumas consequências e juízos à terra, mas a igreja não estará aqui, a igreja estará nas bodas do Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas me escute, então a Bíblia diz que a partir desse momento começa a 70 semana de Daniel, a última semana das 77 semanas de Daniel, a última semana das 77 semanas de Daniel, a sétima e última semana são 7 anos.
3 anos e meio, o anticristo, ele se projeta politicamente. Depois que ele se projeta 3 anos e meio, aí tem mais 3 anos e meio, para ele poder automaticamente administrar o mundo. Como é que está o mundo hoje? O mundo está sendo preparado para receber este líder mundial, politicamente, comportamentalmente, socialmente, financeiramente. O mundo está sendo preparado para receber este elemento, este homem, este político, este elemento cruel, o homem do pecado. O mundo está sendo preparado. Não existe, amados irmãos, regras no mundo. As leis estão sendo burladas. Tudo para o anticristo reinar. As coisas estão indo de mal a pior. Não existe mais respeito. E a imoralidade cresceu, a prostituição cresceu, a homossexualidade cresceu. Isso tudo faz parte do reinado do anticristo. Quando ele chegar, isso tudo está pronto. E aí está do jeito que ele gosta e do jeito que o diabo quer. Amados irmãos, depois que o anticristo, nos 3 anos e meio se projetar, a Bíblia diz que 3 espíritos malignos virá sobre ele para ungir ele, para ele ser ungido por esses 3 espíritos, assim como Jesus foi ungido quando ele saiu das águas do batismo de João Batista. Da mesma forma, o anticristo vai ser ungido por 3 espíritos malignos. E, amados irmãos, e aí ele começa a reinar e governar o mundo. Mas só existe um povo na terra naquela época que o anticristo estiver governando futuramente o mundo. É os judeus ortodoxos, que nunca vão se render ao governo do anticristo. Eles não receberão a marca da besta. 666 é a marca da besta. 666. A humanidade caída, cheia de orgulho, desafiando a Deus. Então, amados irmãos, eles não vão receber a marca da besta. Eles não vão receber o sinal da besta e por isso não vão se dobrar a ele, ao anticristo. E a Bíblia diz que o anticristo vai persegui-los para matá-los. E a Bíblia diz no capítulo de número 12, 13, 14, 15, 16 e 17, amados irmãos, a Bíblia fala de 144 mil. Esses 144 mil são aqueles que nunca se dobraram ao reinado do anticristo, aqueles que sempre estão aguardando a ida ao Messias, aguardando o Salvador, aguardando aquele que vinha para libertar Israel, amados irmãos. E então o anticristo vai matá-los, vai degolá-los. E aí João diz a palavra que quando ele estava no céu, ele pergunta ao Senhor: quem é estes que estão aí? São as almas daqueles que morreram na grande tribulação. Amados irmãos, no reinado do anticristo vai haver 2 profetas, amados irmãos, que vai profetizar contra a imagem do anticristo, vai profetizar contra a imagem da besta, vai profetizar contra a imagem do falso profeta, e eles vão ser mortos, mas logo em seguida eles ressuscitarão novamente com poder para pregarem novamente: bendito seja o nome do Senhor para sempre. Mas o alvo do anticristo é destruir Israel, é destruir a nação eleita, porque de lá vem Jesus, e ele vai tirar da humanidade, da mente das pessoas, a imagem de Deus, a imagem de Jesus, amados irmãos. E a Bíblia diz que o anticristo, ele vai em direção ali, aquele local chamado Golfo Pérsico, ele vai em direção ali a Israel, aquela região árabe, aquela região ali do Mediterrâneo, amados irmãos, é para ali que ele vai se dirigir. Amados irmãos, diz a palavra que está sendo construído o novo templo para o reinado do anticristo. O templo de Jerusalém está sendo construído, sendo levantado perto da mesquita de Omar. Há uma confusão entre os islamistas e os palestinos e os judeus, mas o anticristo vai fazer a junção deste povo. Eu não sei de que forma, de que maneira ele vai conciliar as coisas e vai ficar no centro da trincheira para fazer a apaziguação destas coisas, amados irmãos. E aí o alvo do anticristo é destruir Israel. Ele entra em Jerusalém, ele restaura Jerusalém e entra em Jerusalém. Quando ele entra em Jerusalém, ele vai em direção ao templo que foi erguido, e quando ele entra no templo, ele se senta na cadeira que está reservada para ele, assim como foi profetizado, amados irmãos. E quando ele se
recebe a adoração do povo, ele recebe a adoração do mundo, ele recebe a adoração das pessoas, mas aqueles judeus ortodoxos não se dobrarão a ele, não se humilharão a ele, porque ele é o representante de Satanás na terra. E a partir daquele momento ele tira a capa, ele se mostra para o mundo que ele é o Deus do mundo, que ele é o solucionador das coisas. Mas Deus, o Senhor Jesus Cristo, estará no céu, estará na glória, e Jesus estará com a sua igreja. A igreja já passou agora pelas bodas do Cordeiro, a igreja inaugurou a Nova Jerusalém, ela entrará na Nova Jerusalém, ela participará da festividade da inauguração da Nova Jerusalém. A igreja vai participar da Nova Jerusalém. Quantos querem estar lá naquele dia? Bendito seja o nome do Senhor. Voltando para a terra, então o anticristo, ele se senta na cadeira, aí ele diz assim: agora nós vamos destruir Israel, nós vamos acabar com Israel, nós vamos destruir este povo, amados irmãos. E aí ele reúne todos os seus exércitos confederados, e existe um vale lá em Israel que nunca é construído casas, é um lugar agrícola, eles trabalham com agricultura, mas casas, prédios, eles não constroem. É o vale de Jezreel, é o vale do Megiddo. Aquele vale está preparado para a terceira guerra mundial, a guerra do Armagedon. Amados irmãos, ele reúne todos os seus exércitos confederados para levar Israel para o vale do Megiddo, para o vale de Josafá. Amados irmãos, glória pois ao nome do Senhor. Jesus estará inaugurando Jerusalém para a igreja, e quando chega este momento dos 7 anos se cumprirem, a última semana das 77 semanas de Daniel, então o anticristo leva os seus exércitos confederados para destruir Israel, para tirar Israel do mapa, para acabar com Israel, porque de lá veio o Salvador. Você sabe o que vai acontecer? Lá estará o Brasil representando a nação brasileira pelo seu exército. Estará muitos jovens lá para aquele momento áureo histórico. Todas as televisões, todos os meios de comunicações, todas as redes sociais estará lá naquele momento histórico, quando este líder político estará lutando para acabar com Israel e tirar ele do mapa. Naquele momento, quando Israel estiver cercado, o Senhor, depois que inaugurar Jerusalém, Jesus, que a igreja estiver já na Nova Jerusalém, aí ele recebe a ordem de voltar outra vez. É o que diz capítulo de número 19 de Apocalipse. Aí ele volta outra vez. Glória a Deus. A Bíblia diz que naquele momento o anticristo, ele vai tentar tirar Israel do mapa. E quando Israel se lembra de uma profecia em Zacarias, quando o Espírito de Deus se aposta dos judeus e diz assim: ó Senhor, tenhas misericórdia de nós, tenha misericórdia das nossas famílias, do nosso povo, da promessa que tu fizeste. Naquele momento, as
Depois que ele implanta o seu reino milenial na terra, ele prende Satanás por 1000 anos. Satanás é preso por 1000 anos. A igreja não estará na terra. Onde estará a igreja, pastor? Estará na Nova Jerusalém. A Jerusalém foi inaugurada. Eu quero estar lá naquele dia. Jerusalém foi inaugurada. E aí Jesus vai e implanta o seu reino milenial. E aí o seu trono está na Jerusalém terrestre, em direção a Jerusalém celestial. Fica em cima, ó, não sai de cima. Jerusalém celestial em cima da Jerusalém terrestre. E aí ele implanta o seu reino milenial e é um contato da Jerusalém celeste para a Jerusalém terrestre. Glória a Deus. E eu estarei lá. E aí Jesus governando o mundo juntamente com a igreja. Você vai ser um dia ministro de Jesus. Você vai governar o mundo por Jesus. Jesus vai ter na sua mão, aleluia, um cetro de ferro para governar o mundo. Glória a Deus. Aleluia. Quantos acreditam nessa palavra? Quantos têm crédito nessa palavra? Glória a Deus. Satanás é preso por 1000 anos. Durante 1000 anos nascem gerações que não conhecem Satanás porque ele está preso. Depois de 1000 anos, Satanás é solto. E aqueles que reinavam no milênio, que não conheciam Satanás, Satanás vai no acampamento dos santos e convence muitos deles para ficarem contra Jesus, que estava reinando no milênio a favor de Satanás. Ele conquista. Senhoras e senhores, irmãos queridos, e aí a Bíblia diz que o Senhor, na última de Copa, ele coloca essa guerra entre a luz e as trevas como uma guerra chamada Guerra de Gog e Magog. É o símbolo da guerra do mal contra o bem, do bem contra o mal. E aí o Senhor toma posição de rei, de general, e disse: hoje eu vou acabar contigo. Um dia me espera. Se encontrar com Satanás cara a cara, inimigo de Deus da igreja vai se encontrar com Jesus cara a cara. E aí a Bíblia diz que ele vai pegar todos os seus exércitos como areia da praia para lutar contra Jesus de Nazaré. E Jesus vem do céu e cai fogo sobre Satanás e os seus demônios. Aleluia! Satanás agora não vai ser preso por 1000 anos. Ele vai inaugurar o Tártaro, o mais profundo do inferno. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus, eu dava glória a Deus, eu dava glória a Deus, eu dava glória a Deus. Depois que ele inaugurar Tártaro mais profundo do inferno, sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai renovar o mundo. Mas antes disso, e aí nós vamos chegar em Apocalipse 22, vai acontecer antes algo interessante. Antes disso, ele vai julgar aqueles que morreram sem Jesus, os imperadores, os grandes, os pequenos. E eu quero que você leia comigo esta noite o texto de Apocalipse capítulo 20, o versículo de número 11 em diante, para você entender o que eu estou dizendo. Diz a Bíblia: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram seus mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo.
esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Escute, existe 12 livros que o Senhor vai julgar a humanidade. Aqueles que morreram sem Cristo, que eram desviados, serviam a Deus aqui, mas morreram sem Jesus. O nome dele está escrito em um desses livros, não no livro da vida. Aquele que está escrito no livro da vida, ele não vai para o inferno, ele não vai para o trono branco. Só quem não estiver com o nome escrito no livro da vida. Você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Chama a sua atenção esta noite. Você tem certeza? Se você não tem certeza, eu pediria a você, por favor, que você entregasse a sua vida a Cristo hoje. Aqui o julgamento vai ser grandes, pequenos, morte. A morte vai ser julgada aqui. Por que a morte? Aqui é a morte no espírito. Ela vai ser julgada aqui por Jesus. Vai ser julgado o inferno. O inferno é aonde vai os espíritos mortos. Lugar de sofrimento. Satanás está já no Tártaro. Agora ele vai julgar esse local. O Senhor vai julgar esse local. O Senhor vai julgar o mar, aqueles que morreram no mar. O Senhor vai julgar os ares, aquele que morreram nos ares. O Senhor vai julgar. Jesus é poderoso, irmão. Só acredita nisso aqui que é crente. Quem não é crente pela fé, não acredita nisso aqui. Mas acredite nisso aqui, pela fé, é verdade que vai acontecer. Escute. E aí o Senhor vai pegar 12 livros, inclusive o livro da vida, e ele fecha com chave de ouro, dizendo assim: o que não estiver com o nome escrito no livro da vida, ele vai para esse julgamento aqui. A igreja vai estar lá? Jesus vai julgar pessoalmente cada um. Aqueles que blasfemaram do Evangelho, que desafiaram os crentes. Você está pregando aqui nas ruas, tem pessoas desafiando você. Eu não creio nessa mensagem, essa mensagem mentirosa. Aí ele morre sem Jesus. Jesus vai encarar com ele naquele dia. Eu te lembro daquele dia, lá em 2021, ele diz o horário, o minuto, o dia, tudo passa na mente dele. Tu te lembra daquele dia? Eu estava lá, bendito seja o nome do Senhor, mas tu me negaste. Não tem justificativa, irmãos. Aqui não tem justificativas. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Não tem justificativas. Jesus vai julgar todos estes. Depois que ele julgar, você sabe o que vai acontecer? Cada um vai para o seu devido lugar. Os ímpios, o inferno é separado em duas partes. O Tártaro. A parte fica o anticristo, o falso profeta, e no mais profundo do abismo do inferno fica Satanás. Do outro lado ficam os ímpios. E ao lado de Satanás fica os demônios. E os ímpios ficam do outro lado. Aí Jesus vai fazer o seguinte: ele vai pegar o mar, a terra, os ares, o globo, e vai enrolar como um pergaminho, e vai queimar com fogo, tudo na mão dele. Ele vai queimar com fogo. E Jesus vai fazer isso. Que Jesus maravilhoso é esse que a gente serve a Deus. Você não sabe a dimensão que Jesus é poderoso. Você não conhece ainda o poder de Jesus. Você precisa conhecer o poder do Deus que você serve. O Deus que você serve não é fraco. O Deus que você serve não é desanimado. Tem crente na igreja desanimado, é fraco. Pensa que o Deus dele é fraco. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é glorioso. Sinto a presença dele aqui esta noite. Me escute. Vou terminar agora. Jesus
faz isto com o céu, o globo. Aí vai haver novos céus e nova terra. Aí se cumpre o capítulo 22 de Apocalipse. Veja o que é que diz o capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Isso aqui é simbólico, a interpretação, mas é verdade a essência. Aleluia. Amados irmãos, isso aqui é do céu. Aí diz a palavra: nunca mais haverá qualquer maldição dela. Estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, na sua fronte está o nome dele. Aleluia! Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia. Aqui nós temos que pagar conta caro para termos energia em casa. Lá ninguém precisa de energia. Glória a Deus. Lá não tem noite, lá não tem sofrimento, lá não tem angústia, lá não tem angústia. O que Deus está fazendo aqui esta noite é coisa maravilhosa. Lá não tem sofrimento, lá não tem morte. Você não vai ver outro faqueando outro amaldiçoando outro. Lá não tem maldição. Estaremos brilhando como a luz, como as estrelas, no outro corpo. Aleluia. Eu te convido esta noite para você fazer parte da fileira deste céu. Eu convido você a ficar de pé neste momento. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Finalmente, então já não haverá noite, nem precisa de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos. Pelos séculos. Ei, isso aqui é só para quem é crente, para quem é salvo por Jesus. A sua vida está pelo fim. Você está brincando com a salvação. Tem que brinca com a fé, com a salvação. Ah, eu vou dar um jeitinho aqui, vou dizer um pouquinho aqui de Jesus. Aí desvia um pouquinho de Jesus. Jesus, olha para ele. Aí os tempos vai passando, ele vai envelhecendo, a doença vai chegando, aí ele vai ficando mais distante de Jesus. Quando a coisa está preta do lado dele, aí que ele volta para Jesus. Mas já passou os anos. Ei, a tua vida é hoje. Prega a tua vida a Jesus hoje. Jesus está fazendo aqui esta noite é coisa maravilhosa. Eu sinto o Espírito de Deus para comigo esta noite. Eu convido você agora a entregar a tua vida a Jesus esta noite. Eu convido você agora a voltar para Jesus esta noite. Você quer se reconciliar com Jesus? Vem agora. Você quer voltar para Jesus? Vem agora. Você quer entregar sua vida a Jesus? Vem agora, vem agora, vem agora. Glória a Deus. Convido você agora. Quando você precisar de socorro, você vai entender esta palavra aqui. Quando a tua vida estiver pelo fio, que tu olhar para um lado e para o outro, você vai olhar para o que eu estou falando aqui esta noite. Deus vai gravar no teu inconsciente o que eu estou falando esta noite. Não tem escape para você. A tua consciência é mais forte do que aquilo que você pensa.
entregar sua vida a Jesus? Você quer voltar para Jesus? Você que está afastado, quer voltar para Jesus? Muito bem. Os irmãos aqui, membros da igreja, só os membros, em comunhão, que vão cercar a mesa do Senhor aqui esta noite, participar do pão do vinho. Você sabe o que o inimigo da tua alma fez com você? Você sabe o que ele projetou para destruir a tua vida? Mas você está aqui esta noite para celebrar a vitória que ele te deu. Jesus. Escute, é um milagre estarmos aqui hoje. 580 mil pessoas foram embora. Você poderia estar nessa relação, mas Jesus tirou você da relação e você está aqui esta noite para adorar e servir. É um milagre você estar aqui. Agora agradeça a Deus esta noite. Eu convido você que vai ceiar. Se você quiser vir aqui à frente, fique à vontade. Se você quiser ficar no banco, mas adore a Deus. Vamos orar para você esta noite. Aleluia! Glória a Deus! Lá em casa todo mundo pegou Covid. Eu peguei, minha esposa pegou, minhas filhas pegaram. Oh, Jesus, tenha misericórdia de nós. Mas o Senhor disse: tu não vai agora. Eu estou contigo, e aqui eu estou, aqui eu estou, aqui eu estou, aqui eu estou. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas algum companheiro nosso foi embora na nossa frente, porque não resistiram. Glória a Deus. É um milagre você estar aqui esta noite. Será que você não sente isso? Que a mão de Deus, ela estendeu para você? Vamos orar agora. Em nome de Jesus. Você pode estender as suas mãos para cá, irmão, irmã, estenda as suas mãos. E à medida que estivermos orando, o Senhor pode trabalhar na tua vida, pode trabalhar na tua alma, pode trabalhar no teu coração. Tem alguém resistindo o que Deus quer fazer? Tem alguém resistindo o que Deus quer fazer, mas não resiste? Abre o teu coração. Oremos ao Senhor agora. Jesus pode renovar a tua fé esta noite, a tua esperança. Bendito Senhor, estamos diante de Ti neste momento, do último dia da festa. A Tua palavra foi ministrada. Agora estão aqui os Teus filhos diante do altar, as Tuas filhas. Tu conheces o coração, Tu conheces a vida, as lutas que enfrentaram. O inimigo tentou tirar a vida, a paz, a esperança, o projeto. Oh Jesus, a vitória final. Mas eles estão aqui, resistiram. Encontraram esperança onde não tinha esperança. Encontraram fé onde não tinha fé. Mas estão aqui. Aleluia! Agora injeta poder na sua vida, injeta poder na sua alma, injeta graça na sua vida e renova a fé das suas filhas. Glória a Deus! Aleluia! Renova. Oh, aleluia! As línguas estranhas venham novamente. Que ela possa verbalizar a língua do céu agora. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor. Receba de Deus renovo para a tua vida. Receba de Deus renovo para a tua alma. Aleluia! Aleluia! Bendito seja o Senhor para sempre. Aqui do meu lado esquerdo, estenda as tuas mãos agora, vai estendendo as tuas mãos. Aqui no centro, lá atrás, vai estendendo as tuas mãos agora. Vai tocando em vidas, vai tocando agora, vai tocando. Só recebe quem tem fé, só recebe quem crê, só recebe
agradecemos para sempre. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Podeis tomar os seus assentos. Ora em espírito, iremos lavar as nossas mãos para cercar a mesa do Senhor esta noite e dela participar divinamente do pão e do vinho que simboliza o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus.